Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo 2, né? Aula 9. Aula 9 nossa fala sobre a intervenção do Estado na propriedade privada, né? Então vamos dar sequência à aula única sobre esse tema. O último tema nosso é antes da segunda VA, certo? Então nós estamos com todas as aulas da segunda VA aí postadas no sistema. E a partir da próxima aula, a matéria da terceira VA, beleza? Então nós vamos aí de intervenção no Estado na propriedade privada, né? O próprio nome já diz, né? Já leva a um preconceito, né? Seria propriedade privada é assegurada, né, na Constituição, né? Mas toda propriedade ela deve assegurar o que? Uma função social da propriedade. Ela tem que ter uma função social. E é esse mesmo fundamento que autoriza o Estado, né, a intervir na propriedade particular. Cabe ao Estado, né, utilizando os instrumentos de intervenção na propriedade, o papel de agente fiscalizador, né, do cumprimento dessa função social. O proprietário que desatenda, né, esses requisitos da função social, ele pratica ato ilícito e pode sujeitar-se aos instrumentos sancionatórios de intervenção na propriedade, que é o caso de desapropriação, né, por interesse social, com a indenização aí a ser paga, né, pela administração pública. Então, tem que ficar atento, né, ao particular e esses cumprimentos, né, ao cumprimento, né, da função social da propriedade. Quais são os requisitos, né, para o cumprimento dessa função social, né? A nível de direito administrativo, o critério de destinação, a gente tem que diferenciar o quê? O imóvel urbano do imóvel rural, né? O imóvel urbano é aquele destinado predominantemente para a moradia, para o comércio, para a indústria e serviço. Já o imóvel rural é aquele, né, de predomínio de utilização agrária, aquele em que predominantemente, né, ocorre a utilização agrária. A propriedade urbana ela cumpre sua função social por sua vez quando atende, né, às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas onde? No plano diretor, está lá no artigo 182, parágrafo 2º da Constituição Federal. Já a propriedade rural, né, cumpre sua função social quando atende simultaneamente, né, os critérios definidos em lei, né, e ainda aos seguintes requisitos, está lá no artigo 186 da Constituição Federal. 1. Os requisitos são 4, tá, gente? 1. O aproveitamento racional e adequado. 2. A utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. 3. A observância da legislação trabalhista. E 4. Né, que a exploração ela favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Beleza? Tranquilo. Propriedade pública, cabe uma observação, né? O cumprimento da sua função social, além dos requisitos gerais exigidos para qualquer propriedade, né, eles têm que estar relacionados primeiro com a afetação específica, né, no caso dos bens de uso especial, e a multiafetação nos casos de uso múltiplo, né, característico dos bens de uso comum do povo. Então, feitas essas observações, a gente passa a estudar o que? As formas supressivas, né, e formas não supressivas de domínio. Os instrumentos de intervenção do Estado na propriedade privada podem ser classificados da seguinte maneira, são duas maneiras, né? Forma de intervenção supressiva de domínio. O que é essa forma de intervenção supressiva de domínio? Né? O Estado ele intervém na propriedade modificando a titularidade da coisa, resultando na sua transformação em bem público.
então sai do particular e transforma-se em bem público. É o caso da desapropriação, é o caso do confisco, é o caso da pena de perdimento de bens, e tem as formas de intervenção não supressivas de domínio, né? Nesse caso, a intervenção estatal ocorre mantendo o bem no domínio privado, né? Ocorre mantendo o bem no domínio privado. São formas não supressivas de domínio, né? O poder de polícia, a servidão, o tombamento, a requisição e a ocupação temporária. Nós vamos estudar cada um desses, beleza? Cada observação aqui formas ilícitas de intervenção estatal na propriedade existem, né? Em regra, os instrumentos de intervenção do Estado têm uso autorizado e disciplinado no ordenamento jurídico. Entretanto, há casos como o apossamento administrativo, também chamado de desapropriação indireta, em que a intervenção estatal é realizada por um ato ilícito violador da ordem jurídica, né? E eu quero que vocês olhem o artigo 46 da Lei 101 de 2000, né? Que veda a desapropriação indireta, beleza? Feita essa observação, a gente passa agora para os procedimentos, atos e fatos interventivos na propriedade privada. O que é um procedimento administrativo interventivo? Né? Anotem aí, trata-se de uma sequência encadeada de atos administrativos tendente à transformação do bem expropriado em bem público. Trata-se de uma sequência encadeada de atos administrativos tendentes à transformação do bem expropriado em bem público. Vamos lembrar que todo procedimento administrativo deve garantir o quê? O contraditório e a ampla defesa do particular. E o ato administrativo geral e unilateral interventivo? Nesse caso aí, gente, ocorre intervenção estatal na propriedade, né, a partir de ato administrativo geral e unilateral, como ocorre nas manifestações do poder de polícia ou da limitação administrativa, tá? Então, é um ato geral, unilateral, né, que decorre da manifestação do poder de polícia e da limitação administrativa. Tem ainda também o ato administrativo individual, unilateral e interventivo. Nós falamos do ato geral, né, unilateral e interventivo. Tem um ato individual. O que é esse ato individual, né? São instrumentos de intervenção estatal na propriedade que são veiculados por meio de atos individuais, porque são dirigidos a bem determinados, né? Por exemplo, servidão, o tombamento, a requisição e a ocupação temporária. Por fim, né, vamos falar sobre o fato administrativo interventivo, né? Como é que ocorre esse fato administrativo interventivo? É quando, né, a intervenção na propriedade privada ela decorre, né, de um acontecimento material relevante para o direito administrativo, ou ainda para utilizar, né, a linguagem consagrada na doutrina, uma decorrência de um fato administrativo. É o que ocorre no apossamento administrativo, desapropriação, inclusive, que eu mencionei lá em cima, a desapropriação indireta, beleza? Passando para um outro tema aqui, que ainda fala autointervenção na propriedade. O que seria essa autointervenção na propriedade, né? Gente, tratam-se das hipóteses em que os mecanismos estatais de intervenção na propriedade alcançam o patrimônio público. É quando o Estado, definindo regras de autolimitação para o cumprimento da função social da propriedade pública, né, possibilita, né, essa autointervenção por conta do interesse coletivo. Esse fenômeno ocorre com certa frequência, por exemplo, nas normas, né, sobre o direito de construir, posturas municipais, gabaritos públicos, poder de polícia, cuja obrigatoriedade também vale para prédios públicos.
A autointervenção também é compatível com os institutos da desapropriação, da servidão e do tombamento. E se divide em duas. Ela pode ser própria e pode ser imprópria. A própria, né, quando a propriedade pública é objeto da intervenção, pertence à mesma pessoa estatal interveniente. Exemplo: prédio da prefeitura obrigado a respeitar a altura máxima fixada pelos regramentos municipais, né? E a autointervenção imprópria é quando o bem público objeto da intervenção pertence à pessoa estatal diversa daquela autora da intervenção. Exemplo: desapropriação pela União de terreno pertencente a Estado membro. Beleza? Agora a gente vai estudar cada um dos instrumentos de intervenção do Estado na propriedade privada. E o primeiro deles que a gente passa a estudar, a gente vai conferir no próximo bloco, é a desapropriação.